Vivemos num país de leis e de direitos, mas quem de fato tem acesso a eles? A acessibilidade existe? A voz indígena é ouvida? A rua é casa de alguém? O idoso tem lugar? A sigla LGBTQIAPN+, é escudo ou alvo? A proteção chega para todas as mulheres? Se essas perguntas incomodam, então é hora de escutar o que sempre foi silenciado. Quando falamos em acessibilidade, não estamos listando apenas rampas e elevadores. Estamos denunciando a falta de reconhecimento da dignidade de milhões de brasileiros com deficiência ou mobilidade reduzida. O passageiro com deficiente ou com qualquer coisa que ele precisar de uma comunicação, ele tem um botão que ele aciona o motorista lá na frente para ser atendido. Mas esse adesivo não quer dizer que o deficiente físico consegue entrar no ônibus através daquele elevador que seria o obrigatório. Não, negativo, não consegue. Não tem. Não tem, esse carro não possui elevador. E da frota que vocês têm, existem carros que possuem esse elevador? Não, a gente não tem, não. Obrigada, viu? Tá aí, não tem A elevador. Constituição garante igualdade e a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de número 10.098/2000 exigem que sites, órgãos públicos, edifícios e transportes sejam acessíveis. Mas na prática, o preconceito se disfarça de indiferença. Pedras portuguesas, mosaico português ou simplesmente calçada. Esse revestimento, com vários sinônimos, está aos poucos desaparecendo de Salvador. No transporte público, muitas linhas de ônibus não têm rampas de acesso nem vagas reservadas. Em estações de trem e metrô, ainda faltam elevadores, rampas adequadas e sinalização tátil. Isso não é mero descuido. É um obstáculo diário que diz aos idosos, cadeirantes e pessoas com baixa visão que seu corpo e sua autonomia são indesejados no espaço coletivo. A Thalita tem 10 anos. Ela nasceu com paralisia cerebral e tem limitações motoras graves. Por isso, usa cadeira de rodas para se locomover. Mas o grande problema enfrentado pela família é a falta de acessibilidade em parte da escola onde a Thalita estuda. Olha esse vídeo que recebemos denunciando a situação do acesso à quadra, onde são feitas várias atividades As extra-classe. mudanças transformam a vida escolar de alunos com necessidades especiais. Ainda assim, a maioria das escolas não adota adaptações mínimas, corrimãos, banheiros acessíveis, materiais em braille, porque a sociedade simplesmente não espera que esses estudantes sejam equiparados. No universo digital, a lei obriga desde 2015 que empresas privadas e sites governamentais incluam texto alternativo em imagens e legendas em vídeos. Mesmo assim, muitos conteúdos online continuam inacessíveis, silenciando cegos e surdos. Esse silêncio institucional nasce do seguinte preconceito: se a pessoa com deficiência não consome nossa programação, por que investir em acessibilidade? A ausência de banheiros adaptados e de espaços seguros de lazer mostra que em cada obstáculo arquitetônico, o preconceito se materializa. Enquanto aceitar a presença de um idoso ou de uma pessoa com deficiência for considerado trabalho extra, continuaremos punindo quem já nasceu em desvantagem. A verdadeira acessibilidade só vira quando deixamos de tratar cadeiras de rodas e bengalas como algo a ser suportado. E o fato de precisarmos falar sobre isso já é ruim, pois não deveria ser necessário. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 minutos. E a cada 7 horas, uma mulher é assassinada simplesmente por ser mulher. Isso, infelizmente, tem nome: feminicídio. Pelo menos 4 mulheres baianas foram mortas no fim de semana, todas vítimas de feminicídio. Hoje, Catarina Cerqueira, de 27 anos, foi morta a facadas em Salvador. De janeiro até 10 de abril, foram registrados 24 casos de feminicídio pela polícia baiana. A casa começou a ser limpa, mas vai ser muito difícil tirar as marcas da violência. Catarine foi assassinada justamente no lugar onde mais se sentia protegida, dentro de casa, dormindo com os 2 filhos. Eles testemunharam tudo. O país registra uma média de 5,3 assassinatos de mulheres a cada 100 mil habitantes, número que dispara na região centro-oeste, chegando a 7,8 mortes por 100 mil. Armas de fogo,
facas e até estrangulamento são os meios mais usados. Isso não é acaso. É resultado de uma cultura machista, patriarcal, onde o homem se sente no direito de dominar, agredir e muitas vezes matar. O Brasil ocupa uma triste posição no ranking mundial de feminicídios. Só em 2020, 1.350 mulheres foram assassinadas. Um número que nos coloca em quinto lugar entre os países com mais vítimas. Para você ter uma ideia, no Brasil se mata 48 vezes mais mulheres do que no Reino Unido e 16 mais do que no Japão. Nossa viagem começa no Mato Grosso, estado líder na taxa de feminicídios. Em 2020, foram mais de 3 mortes a cada 100 mil mulheres, o triplo da média nacional. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, é uma das legislações mais avançadas no mundo no combate à violência doméstica. Ela protege todas as pessoas que se identificam como mulheres, sejam cis ou trans, e combatem não só a agressão física, mas também a violência psicológica, sexual, moral e patrimonial. Mas a realidade, infelizmente, ainda é cruel. Milhares de mulheres vivem presas no ciclo da violência. Muitas não denunciam por medo, dependência financeira ou falta de apoio. Edneia Aparecida, do Circuito Girassol, resume bem esse cenário. De acordo com ela, estamos falando de mulheres que muitas vezes nem sabem ler para pegar um ônibus e fugir. E quando conseguem denunciar, muitas vezes são abandonadas pelo próprio Estado. Abrigos são poucos, delegacias especializadas são insuficientes e faltam recursos, faltam políticas públicas e falta de compromisso. O Instituto Maria da Penha, criado pela própria Maria da Penha, que lutou anos para ver seu agressor condenado, é uma luz nesse caminho. O que estamos enfrentando é mais do que violência doméstica. É uma emergência nacional, porque no Brasil, ser mulher ainda é um risco de vida. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil declarava sua independência. Mas independência para quem? Os povos indígenas seguiram fora dessa história, continuaram invisíveis, marginalizados, suas línguas foram silenciadas, suas culturas atacadas e suas terras alvo de ganância. Então, invisibilidade indígena, a gente tem que começar a entender lá atrás. Teve uma campanha sistemática de embranquecimento do Brasil. Então, essa campanha de embranquecimento no Brasil fazia com que toda a questão voltada à população indígena e afro fosse apagada. Então, tudo que era referente a coisas indígenas era para ser desvalorizado, demonizado, para que as pessoas abandonassem isso, para trazer a ideia da civilização. Em 92, após anos de resistência, os Yanomami conquistaram a demarcação de seu território, mas a violência não cessou. Ele é uma autoridade indígena conhecida mundialmente por sua luta em defesa da Amazônia. O cacique Raoni, que participou da conferência Rio+20, disse que os índios precisam de paz. Peço que nos respeitem, por favor, respeitem nossas terras indígenas, e por favor, deixem-nos viver em paz. O cacique afirmou que o respeito será conquistado na medida em que o governo parar de fazer grandes obras próximas às terras indígenas. Ele se referiu à usina Belo Monte, no Rio Xingu. Peço que os povos indígenas sejam respeitados e não... Em 2022, o Brasil voltou a ser palco de um novo genocídio. 500 crianças Yanomami morreram. Fome, contaminação e abandono. A causa foi a omissão do Estado, a expansão do garimpo ilegal e a destruição ambiental. O envenenamento dos rios com mercúrio segue matando. As queimas criminosas continuam avançando, sufocando aldeias inteiras com fumaça e destruição. A pergunta que fica é simples e urgente. Até quando o Brasil vai permitir que sua história seja escrita com o sangue de seus povos originários? Em 2024, o Brasil registra 327.925 pessoas em situação de rua, um salto de 25% em apenas um ano. Eram 261.653 em dezembro de 2023. Em 2013, esse número era de apenas 22.922, 14 vezes menor do que o atual. Cada rosto na calçada carrega uma história de ruptura.
54% afirma que a exclusão econômica, seja desemprego ou falta de moradia, os empurrou para a rua. 47,3% apontam a fragilização de vínculos familiares. 32,5% sofrem com problemas de saúde, especialmente mental. Vivem entre a insegurança e o frio, sem acesso à higiene ou abrigo adequado. Muitas vezes enfrentam violência diária, seja nas ruas ou até dentro de abrigos lotados. A população em situação de rua, ela é invisível aos olhos da sociedade, porque elas estão ali. A gente que às vezes tem que parar para perceber, para enxergar aquele ser humano que está do outro lado. Porque muitas vezes no nosso cotidiano corrido a gente não para e fala, poxa, quem é aquela pessoa que está ali? E é um ser humano. Então, a gente que tem que ver essas pessoas, elas não são invisíveis, a gente que as tornou invisível no nosso dia a dia. Acho que a cidade inteira vê que tem pessoas na rua. Esconde bolsa, fecha vidro, atravessa a rua, então tá vendo que tem gente ali. Mas invisível são as histórias, é a humanidade. Quem faz uso de substâncias psicoativas ou está em sofrimento mental encontra portas fechadas no mercado de trabalho, que exige regularidade e força física. Além disso, grupos historicamente marginalizados como LGBTQIAPN+, negros, idosos e egressos do sistema prisional sofrem discriminação dupla, antes e durante a vida nas ruas. A Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua promete articular ações entre União, Estados e municípios para garantir moradia, trabalho, educação e saúde. Mas, quando essas medidas não chegam a todas as ruas, cada dia e noite é uma batalha contra o frio, a fome e a indiferença. Essa é a dura realidade de quem não tem onde dormir em um país que afirma garantir moradia como direito constitucional. Hoje, o Brasil conta com mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a 15,8% da população. Este contingente só cresce. Estima-se que até 2050 o número de idosos triplique. Porém, mesmo com a existência de leis como o Estatuto do Idoso e a prioridade especial a quem tem mais de 80 anos, a sociedade ainda enxerga o envelhecimento como sinônimo de inutilidade. A idade um pouco mais avançada virou um obstáculo no mercado de trabalho. É um tipo de preconceito chamado de etarismo. São 2 anos em busca de trabalho. Aos 53 anos, a auxiliar de serviços gerais diz que já perdeu oportunidades por causa da idade. Fui indicada, daí cheguei lá e disseram que tinha que ser pessoa mais nova. Um portal de vagas online entrevistou 6 mil profissionais com mais de 40 anos. 30% relataram que já foram prejudicados no trabalho. Esse preconceito, chamado de ageísmo, faz com que o idoso seja tratado como descartável, simplesmente por não ostentar a mesma produtividade econômica de um jovem adulto. Ignora-se, assim, que milhões de brasileiros acima de 60 anos permanecem ativos, contribuem em suas famílias, partilham saberes e muitas vezes ainda trabalham. Mas por ser velho demais, são empurrados para a invisibilidade. O preconceito contra a pessoa idosa não atinge apenas sua autoestima. Ele retira o direito de participar da vida em comunidade, de ensinar os netos ou de empreender, mesmo sem contrato formal. Quando se associa envelhecimento apenas à fragilidade, perde-se a chance de aproveitar todo o conhecimento acumulado por décadas, e a mensagem é clara. Estamos criando um Brasil que valoriza mais o lucro imediato do que a sabedoria longa.